Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, você também que nos acompanha pela TV Sim. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre algumas mudanças na legislação que impactam diretamente nas nossas vidas. Eu recebo aqui no programa o Dr. Flávio Fabiano. Vamos repercutir um pouco esse assunto, com quem a gente já começa a conversar a partir de agora. Dr. Flávio Fabiano, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque, quase um xará, né? Seja bem-vindo. Eu agradeço. Xará, sim. Fabiano, meu sobrenome. Fabiano, é isso aí. Seja bem-vindo ao nosso programa. Dr. Flávio Fabiano, ele é advogado, criminalista e constitucionalista. E hoje no programa a gente vai falar sobre algumas mudanças que estão aí sendo discutidas, né, Dr. Flávio? Em especial, algumas que estão muito em voga. Por exemplo, essa tentativa de retornar com o voto impresso. Tem se discutido muito sobre esse assunto. O assunto está em alta, né? Sim, um assunto delicado e, infelizmente, é um tema que tem grande possibilidade de ocorrer, o voto impresso, que, no nosso ver, é um retrocesso da lei. É algo que veio para que o eleitor, em muitos casos, venha prestar contas aos seus compradores, àqueles que muitas vezes compram seu voto. Por quê? Por si só, o voto impresso, ele não tem o condão de confirmar nada, porque não existe, comprovadamente, nenhuma fraude nas urnas eletrônicas. Então, o voto impresso é só um mecanismo de controle, em muitos casos, do eleitor por grupos organizados, pelo crime organizado, por pessoas que pagam pelo voto do eleitor. Enfim, é uma prestação de contas do eleitor para com alguém. Inclusive uma bandeira que tem sido muito levantada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ele tem falado isso repetidas vezes, que luta por isso, principalmente já pensando aí nas eleições de 2022, né? Sim, tem feito esse movimento, uma vez que há todos os indícios que ele pode vir a suscitar fraude nas eleições e está se utilizando desse argumento que o voto precisa ser auditado. E essa auditagem significa a impressão do comprovante de votação. Mas eu repito, não temos na história das urnas eletrônicas, esses 25 anos, nenhum comprovante de que se tenha fraudado. Ou seja, de que se votou em um determinado candidato e o voto foi para outro. Não se comprova isso. Inclusive o sistema mesmo de urna eletrônica, eu acho que é um dos sistemas mais modernos do país, né? No mundo inteiro, aliás, né? Sim, é um sistema que tem sendo expandido para outros países. É um sistema utilizado para todo tipo de votação, para todo tipo de eleição. Não me digo só ao legislativo ou ao executivo, mas órgãos de diversas classes se utilizam. Algumas igrejas para determinadas votações também se utilizam. Enfim, é um sistema seguro. É um sistema informatizado, porém não há qualquer ligação com a rede mundial de computadores, a internet. A única ligação que há é entre as máquinas, as urnas eletrônicas e aquele sistema do Superior Tribunal Eleitoral que recebe os votos. Então, não há de se falar em qualquer risco ou possibilidade de fraude. Isso é feito até mesmo por um cartão de memória, né? Essas máquinas, elas têm uns cartões, não é isso? Depois esses cartões são levados para os tribunais eleitorais para poder fazer a contabilização dos votos, né? Exatamente. Tem um pendrive. Nesse pendrive há todas as informações. O que pode ocorrer é uma urna vir a ser danificada, como pode ter ocorrido nas urnas anteriores. Mas uma máquina dessa, ela pode ser danificada e esse dano, ele inviabiliza todos os votos. Ele não transfere voto de um candidato a outro. Então, o risco de fraude é zero. Doutor Flávio, a gente está falando sobre essa questão do voto eletrônico, né, hoje nas urnas aqui no nosso país, né, e essa possibilidade que vem se discutindo também sobre a questão do voto sem impresso, de voltar com o voto impresso. O doutor Flávio Fabiano está se posicionando sobre o assunto. Agora, também a gente tem visto aí discussões a respeito de ampliar também, aumentar as penas para crimes cometidos no meio eletrônico também. Isso também é uma outra discussão, porque até um pouco tempo atrás, todo mundo achava que a internet era um mundo sem lei, que todo mundo podia fazer o que bem quisesse e que não seria penalizado. Não é bem assim. Não, absolutamente, não é assim. Internet, a rede mundial de computadores não é um campo sem lei. As pessoas não são livres para emitirem opiniões, para fazer juízo de valor, ofendendo a honra de terceiros.
Todas as vezes que alguém vai à rede mundial de computadores e faz uma acusação infundada, mentirosa, pode estar aí cometendo um crime contra a honra de difamação, que é atribuir má fama a alguém, ofender a honra de uma pessoa. Calúnia. O que é a calúnia? Consiste em atribuir a outra pessoa a prática de um crime. Ou injúria, nesses casos, caso de injúria racial, que é você ofender a pessoa diretamente em razão da sua cor, em razão da condição física. Só que nós temos que alertar esse tipo de pessoa que ela poderá ser responsável pelo resultado contra quem ela veio ofender, ela veio atacar a honra. O que isso significa dizer? Que se você dispara na internet, nas redes sociais, uma ofensa contra, uma mentira contra uma pessoa, você diz que a pessoa praticou determinado crime, por exemplo, crime de estupro, crime de roubo, furto ou um homicídio. Você fez essa acusação de crime e outras pessoas resolvem tomar essas dores e fazer justiça com as próprias mãos e venham a agredir por lesão corporal, uma vez que no Brasil não tem o crime de linchamento. Mas essa pessoa pode sofrer uma lesão corporal, pode inclusive ser assassinada, como nós tivemos alguns casos. Teve um caso recente sobre disso, né? De Exatamente. pessoas que foram aí, fizeram justiça com as próprias mãos aqui na Grande Vitória. Até. Temos diversos casos no Brasil, diversos casos, em que foi feita a justiça com as próprias mãos. O que isso significa? Aquele propagador da mentira poderá responder pelo aquele evento danoso contra o terceiro. Se foi praticado um homicídio, poderá responder pelo homicídio na sua forma culposa. Porque é de se imaginar, é de se prever, é de se acreditar e saber que quando você faz uma acusação, dependendo do que você está falando, da gravidade dos fatos, outras pessoas podem se doer, se sentir ofendida e podem ter essa reação de querer praticar justiça com as próprias mãos. Então, você agiu de uma forma imprudente. Por isso, poderá responder por crimes praticados por terceiro, porém, na forma culposa. Entendi. Então, fala, Fabiano, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente conversa um pouquinho mais sobre essas mudanças na legislação que impactam diretamente nas nossas vidas. A gente falou nesse primeiro bloco sobre a questão aí da volta, uma possibilidade da volta do voto impresso e também dos crimes, né, virtuais, eletrônicos, que, enfim, ainda tem uma discussão muito intensa sobre esses assuntos e a gente sabe que ainda muita coisa vai rolar ainda para poder decidir, né, de fato, o que vai acontecer. A gente volta já com o programa em destaque, não sai daí. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o advogado, constitucionalista e criminalista, Dr. Flávio Fabiano. A gente está falando aqui sobre alguns assuntos, algumas mudanças na legislação que podem impactar diretamente as nossas vidas. Já falamos no bloco anterior sobre a tentativa do voto, de voltar, né, com o voto impresso e também sobre o aumento de penas mais duras para crimes eletrônicos. Dr. Flávio Fabiano, também recentemente a gente viu uma discussão aumentar também, né, a discussão aumentar sobre a questão das penas, na mudança do Código de Trânsito. A gente teve mudanças recentes anunciadas também. Sim, tivemos, em especial no artigo 312-B do Código de Trânsito. Esse artigo, ele veda, proíbe que penas restritivas de direito ou de liberdade sejam convertidas em penas alternativas em relação aos crimes de homicídios praticados na direção de veículos em que o condutor está sob influência de álcool ou drogas. Antes, havia aquela situação de cometeu o crime, embriagado, foi preso em flagrante, sofre uma ação penal e lá, por termos uma pena pequena, essa pena, ao final, era convertida em restritivas de direito. Por exemplo, o sujeito faria pagamentos em valores a uma determinada instituição, substituição de fim de semana por trabalho,
restrição de finais de semana em relação ao horário, a só poder ficar na rua até determinado horário se não estiver trabalhando nem estudando. Com a vigência desse artigo 312b, isso fica proibido. Se o sujeito for condenado no regime semiaberto, ele ficará preso e cumprirá a pena no regime semiaberto. Entendi. O que de imediato nós temos em relação a uma ação penal? Os juízes, muitas vezes, já prevendo que o sujeito iria estar em liberdade muito em breve, porque haveria uma substituição da pena restritiva de liberdade em restritiva de direito, ou seja, que aquela liberdade ali seria questão de tempo, os juízes tinham que soltar, deferir as liberdades provisórias aos réus. Neste caso, como há uma proibição agora de conversão da restritiva de direito em liberdade, há uma necessidade hoje, é possível se prender, então os magistrados estão conseguindo manter por mais tempo os acusados de crimes quando estão sob efeito de álcool ou drogas praticados na direção de veículos. Tá certo. Olha, gente, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao advogado Dr. Flávio Fabiano, ele que é advogado criminalista e também constitucionalista, falando um pouco com a gente sobre essas mudanças que impactam diretamente nas nossas vidas. Né, Dr. Flávio, foi um prazer. Volte mais vezes aqui no programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Estamos às ordens. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Dr. Flávio Fabiano, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá.